Boa noite, paz do Senhor a todos, colegas, amigos, irmãos na fé. Com muita alegria, estamos aí dando início, mais um culto, né, ao Senhor. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, louvamos a Deus aí pela vida de cada irmão aí, né, que vai estar entrando nessa live. Louvamos a Deus por até aquele ter nos sustentado. É bem verdade, irmãos, que nós passamos dias difíceis, mas nós podemos sim levantar nossa mão e render graça a Deus por até aquele ter nos sustentado. Até aqui, Ele, pela bondade, pela misericórdia dEle, tem nos dado condição de chegar, e por isso somos gratos a Deus, gratos a ponto assim de agradecer a Ele, entender que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Por isso essa noite, juntamente com você, queremos apresentar um culto de gratidão, de adoração a Deus. Louvo a Deus aí pela vida da minha esposa Joyce, a minha filha Ana Beatriz está aqui. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Benedito, a sua esposa Selma. Estamos aí uma vez mais para poder fazer menção no nome santo, poderoso de Jesus. Queria convidar você aí, que tem condição, fique com a gente aí. Eu acredito que nós vamos ficar de 20 a 30 minutos aí nessa live. Acompanhe aí esse trabalho, eu tenho certeza que Deus já tem te abençoado e vai te abençoar cada vez mais e mais, tá bom? Queria, nesse momento, fazer uma oração, agradecer a Deus, para que Deus também possa, agradecer a Deus para ter que Deus sendo sustentado, e pedir para que Deus venha nos abençoar, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, somos gratos ao Senhor, ó Pai. Uma vez mais, poder se reunir, meu Pai, mesmo sendo um número menor, numa casa, mas somos gratos ao Senhor mesmo por essa oportunidade. Somos gratos ao Senhor por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, está fazendo e ainda vai fazer, meu Pai. Deus, que durante esses minutos nós vamos estar aqui, ó Pai, orando, louvando, meditando a Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade de operar de uma forma sobrenatural, meu Pai. Que cada vida que vai acompanhar essa live possa ser alcançada pela Sua graça, pela Sua bondade, pela Tua presença. E que nós possamos ser cada vez mais e mais, ó Pai, cheios da Tua unção, do Teu poder, da Tua presença. Que essa noite, ó Pai, cada coração que for quebrantado na Sua presença possa ser tocado pelo Senhor, ó Pai. E onde houver uma vida nos acompanhando, precisando de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, te peço, ó Pai. Visita eles e opera de uma forma poderosa. Nós cremos um Deus onipresente, ó Pai, que está aqui nessa casa, está na casa desse nosso irmão que está nos acompanhando, está nos hospitais, está nas ruas, está em todos os lugares, ó Pai, porque o Senhor é grande, é poderoso, é misericordioso, é tremendo. O Senhor é aquele, meu Pai, que realiza milagres aonde o homem não pode realizar. E eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos apresentar alguns louvores, meu Benedito, ao Senhor. Amém. Glória a Deus, né, irmão? Mas essa noite nós estamos aqui reunidos. Então, graças a Deus, né? Porque podemos adorar a Deus assim, cada um em sua casa, né? Mas vamos adorar. Nós não podemos parar de adorar a Deus. Temos que continuar, porque Deus é fiel. No momento certo, Deus nos leva a congregarmos junto na igreja, né, amados? Então vamos adorar a Deus enquanto estamos nessa terra, né? Glória a Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. É bom estarmos aqui nessa noite, querido. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso,
louvamos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Vamos dizer agora nesse louvor que nosso Deus é o único Deus digno de ser adorado, digno de receber honra, glória, louvor, majestade. Aleluia. Ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. mais uma vez que é o único Senhor, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. nessa noite, Jesus, Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome,
nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos dizer uma vez que nós coroamos, Senhor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Queria nesse momento levantar um clamor juntamente com você. Nesse momento queria levantar um clamor em prol da igreja, irmãos. Os irmãos viram aí, né, nosso estado de São Paulo, ele viveu uma fase difícil, assim, em relação à pandemia aí, né, falta de leito, tem lugares aí que vem falando sobre a questão da falta de remédio já, né, possibilidade aí, né, daqui a algumas semanas. Então, o estado aí achou melhor aí aumentar aí essa fase emergencial, fase vermelha emergencial, até o dia 11. Então as igrejas, elas estão, pode dizer, proibidas até essa data de se reunir no templo. Agora imagine, irmãos, né, todas as pessoas que vão para a igreja, aceitam Jesus, elas sempre têm essa perspectiva de continuar o quê? Congregando com os irmãos, orando com os irmãos, ouvindo a palavra com os irmãos, tomando santa ceia com os irmãos. Afinal, a igreja tem essa finalidade, né, de poder se reunir para adorar a Deus. E essas são algumas das questões que a igreja pratica. Então nós precisamos orar para que Deus, pela bondade dele, venha sustentar a igreja durante essa fase aí, né, seja os novos na fé, seja os mais maduros, seja os obreiros, seja os dirigentes, né, que toda a igreja possa ser guardada por Deus. Eu queria juntamente com você, nesse momento, levantar uma oração em prol da igreja, tá bom? Onde você puder, se você puder fechar os olhos, feche, se não puder também, fale com a tua boca. Se não puder falar com a tua boca, ore em pensamento, mas uma coisa é certa, né? Busca o Senhor nesse momento, através da oração em prol das igrejas, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, em nome do Teu Filho Jesus, queremos adentrar na Sua presença para clamar, meu Pai, clamar pela Sua igreja na face da terra. Deus, por todas as pessoas que um dia, meu Pai, confessaram o Seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da alma deles. Que o Senhor possa visitar cada uma dessas pessoas, ó Pai, seja os mais novos na fé, os mais velhos, seja os obreiros conhecidos, obreiros desconhecidos, seja os irmãos que têm talento, aqueles que não têm talento, aqueles que têm dom ou não têm dom, meu Pai, eu te peço, visita a tua igreja com a tua bondade, com a tua graça, com a tua misericórdia, meu Pai, opera de uma forma sobrenatural nessas vidas, meu Pai, para que eles venham passar esse momento difícil na sua presença, para que lá na frente cada um deles venha cantar o hino da vitória, eu te peço. Visita, meu Pai, a vida de cada um deles, seja o casamento, seja a família, seja a área financeira, seja a área espiritual, a saúde deles, ó Pai, que a vida deles possa ser guardadas pelo Senhor. É isso que te pedimos essa noite e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós cremos, irmãos, cremos que a oração é uma ferramenta poderosa que Deus ele deu para a igreja. Amém? Queria deixar uma palavra aqui, juntamente com os irmãos aí, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo?
Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, nem não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser o mais fraco, são necessários. Os que reputamos ser menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que não tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Antes, tenhamos os membros iguais, cuidando um dos outros. Amém, irmãos? Amém. Queria dar uma palavra hoje voltada sobre a importância da igreja. É bem verdade, irmãos, que hoje está proibido o quê? O templo, né, ter reunião. Então você pode ver vários templos hoje, a gente não tem liberdade de sair na rua, né? Mas se fosse sair na rua assim, andar com o carro aí, você ia passar de repente diante de um templo aí, ia ver uma placa ali, o Brasil para Cristo, você ia ver fechada aquela igreja, porque o templo está fechado. Os instrumentos ali ninguém está usando no momento. As cadeiras estão vazias. Por quê? Porque ali é um templo, onde a gente chama de igreja, mas na realidade é um templo constituído, né? É uma religião constituída que automaticamente a gente oficializa como igreja, mas na realidade é um templo onde tem um CNPJ, tem uma diretoria. Eu fiquei pensando assim, para abrir para oficializar um templo como igreja não é difícil, é só formar uma diretoria, ele no cartório ali, né, com ata, com credo, e assim você consegue abrir uma igreja. Mas uma igreja na realidade vai ser formada de um templo, que é formado o quê? De cadeira, de instrumento e de um salão. Só que se não tiver pessoas ali dentro, você pode ver, não tem muita valia. Entra aí num templo, está vazio ali, você vê que não tem muito valor a questão espiritual, porque são todas questões materiais. Mas agora, a verdadeira igreja é formada de pessoas. Tanto que eu acho bem interessante assim falar aqui, na igreja, né, no grego, que o nosso Novo Testamento foi escrito no grego. Igreja no grego quer dizer eclésia quer dizer tirados para fora. Então todas as pessoas que um dia aceitaram Jesus, né, reconhecendo a sua forma pecadora e a forma grandiosa de Jesus, ele aceita Jesus, o que acontece? Ele é tirado para fora do sistema das trevas e é colocado no sistema da luz, onde ele não é mais direcionado por Satanás, mas ao contrário, ele é direcionado por Jesus. Então essa pessoa agora começa a fazer parte da igreja de Cristo. Ele começa agora a fazer parte do membro do corpo de Jesus. E olha que interessante. Então, para fazer parte da igreja de Jesus, tem o quê? Tem que aceitar Jesus. E hoje, no mundo inteiro tem pessoas aceitando Jesus. Tem aqui no Brasil, tem na Argentina, tem na África, tem no Brasil. E todas essas pessoas, elas fazem parte do quê? Da igreja de Jesus. Da igreja de Jesus. Ele não é formado por placa de igreja, irmãos. Isso é uma coisa muito equivocada das pessoas. A minha igreja lá é melhor, a minha é mais capacitada, a minha é mais conhecida. Começa de repente a levar para a questão do templo, da questão da instituição religiosa. Na realidade isso daí é só perda de tempo, porque a igreja que um dia Jesus vai vir buscar dos céus, num piscar de olhos, não vai ser igreja material, mas vai ser uma igreja espiritual formada de pessoas que aceitaram Ele como Senhor e Salvador da alma dele. Aí eu pergunto para você que vem me acompanhando aqui essa noite, você tem aceitado Jesus para a sua vida como seu Senhor e Salvador? Se você não tem aceitado, é tempo de você aceitar. Porém, se você aceitou, né, é tempo de você se alegrar, porque você faz parte da igreja de Jesus. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar que a igreja é formada, né, de várias pessoas, cada pessoa um membro de um corpo. Então imagina um corpo aí com a mão, com o braço, com o pé, com a perna. E vai falar que cada membro é uma pessoa. E o corpo é formado de todas essas pessoas.
E eu acho interessante que ele vai trazer uma mensagem ilustrativa assim, para facilitar o nosso entendimento. E a gente, quando pensa em corpo, irmãos, vai em várias coisas na nossa mente. Uma, pelo menos, que o corpo, os membros do corpo são todos necessários. Você vê que o apóstolo Paulo ele fala assim que não tem como a orelha dizer assim para a mão, eu não preciso de você, e nem a mão olhar para a orelha e falar assim, eu também não preciso de você. Todos os membros do corpo são necessários, você pode ver. A mão é necessária, os dedos é necessário, né, o ombro é necessário, a perna é necessária. Então, todas as pessoas que um dia aceitaram Jesus faz parte da igreja, todas são necessárias, irmãos. Então, nós precisamos olhar um para o outro e falar, opa, esse daqui, ele é necessário. Esse daqui é importante, esse daqui, ele faz parte da minha vida, porque eu faço parte, eu sou um membro, o outro irmão é um membro, então nós somos ligados. Então, um é necessário, um necessita do outro. Um necessita do outro. Eu vim com essa palavra voltada para essa questão. Um necessita do outro. Eu lembro que eu cresci na igreja. Eu tinha meus 12 anos. Chegava na Santa Ceia, eu lembro até hoje, daí vem na minha mente, assim, sabe, essas imagens, assim, de repente o dirigente lá da igreja fala assim, ó, antes de você tomar a Santa Ceia, antes de você pegar o cálice do suco, o pão que representa o corpo, antes de você pegar, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá, vem aqui na frente, pede perdão para ele. Porque na igreja, aqui nesse templo, aqui todos nós somos necessários. Eu lembro que vinha uma pessoa, vinha duas pessoas, vinha três, porque havia pessoas ali dentro que muitas vezes eu olhava, pô, eu não preciso da outra, eu não gosto da outra, eu não tenho nada com a outra. Mas quando eles lembravam assim do corpo de Jesus, olhavam para a eternidade, eles falavam, não, eu preciso do outro. Eu preciso do outro. Eu fico pensando assim, eu não vou estender muito, mas quantas pessoas hoje olham assim por mão da igreja, eu não preciso daquele irmão. Não preciso daquela irmã. Quantas igrejas, irmãos, que há uma divisão dentro da igreja, pessoas que não precisam da outra. Ela não precisa da outra, então acaba o culto, ele nem quer saber se vai dar paz do Senhor, ele não quer saber se vai abraçar, ao contrário, ele quer se distanciar. Quantas pessoas estão com essa ideia, irmãos, que não precisa da outra? Quantas pessoas estão querendo andar sozinho com as suas pernas? Esse daqui eu vou pegar amizade. Opa, esse daqui eu fui com a cara dele. Aquela dali, eu vou pegar amizade, eu fui com a cara dela. Mas aquele dali eu não vou pegar amizade, porque eu não fui com a cara. Quantas pessoas estão vivendo hoje assim, com o coração fechado, né, para as pessoas que muitas vezes podia, né, estar do lado dela, ajudando ela, servindo a Deus com ela, mas ela fechou o coração para essas pessoas. Eu fico pensando no dia de hoje, né, você vê que o templo está fechado. Quantas pessoas da igreja de repente podiam ligar para tal irmã, vou ligar para ela, vou ver se ela está bem, se ela está precisando de alguma coisa, opa, vou ligar para aquele irmão, porque é assim, irmãos, tem muitas pessoas que esperam só do pastor, o pastor precisa dar atenção, o pastor precisa ligar, o pastor precisa mandar mensagem, mas na realidade todos nós somos membros do mesmo corpo, então todos nós precisamos um dos outros. Então é necessário, independente se eu tenho título na igreja, se eu sou pastor, se eu sou presbítero, diácono, se eu sou levita, se eu sou missionário, se eu sou conhecido, desconhecido, eu preciso desse irmão, eu preciso dessa irmã, porque o título é só algo passageiro, mas o irmão, se ele aceitou Jesus, ele é eterno. Então é tempo de você, durante essa crise, sabe, ligar para os irmãos da igreja, ver como eles estão, se eles estão precisando de repente de algo que está no nosso alcance, ajudar, é tempo de a gente mandar mensagem, irmão, como você está? Como está a família? Irmão, como você está precisando de alguma coisa? É tempo de o membro, irmãos, a mão fala assim, eu preciso do braço, o braço eu preciso da mão. É tempo de a igreja, sabe o quê? Não se ajuntar fisicamente, mas se ajuntar espiritualmente. Uma direção, porque nós estamos não vivendo na nossa direção, a direção de Jesus. A direção de Jesus é que todos os membros são importantes no corpo. E é tempo de você, irmãos, usar essa crise agora para demonstrar nosso amor, demonstrar ser generoso, demonstrar nossa atenção, demonstrar nessa compaixão pelas vidas. A igreja ela tem muito essa questão, né, dessa unidade. Hoje eu estava lembrando assim, eu pensando assim, você pode ver, né, quando a pessoa vai fazer um café, ela usa o quê? Pó de café, usa água, usa açúcar, todos esses ingredientes, eles chegam numa conclusão só, o café. Todos são necessários. Como Paulo está falando do corpo, eu estou falando do café, todos na igreja são necessários, irmãos, são necessários. E outra coisa que eu aprendo assim, quando o apóstolo Paulo fala sobre a igreja, né, falei primeiro que todos os membros são necessários. Segundo, que o corpo é importante. Você pode ver, né, vemos hoje, uma época assim que hoje, né, você liga o jornal, eles falam muito assim sobre a questão da alimentação, você se alimentar bem, comida leve, saudável.
né, para que você não venha ficar doente, para que você não venha contrair algumas doenças graves. Hoje você liga o jornal, fala muito de exercício físico, né, para que você não venha ficar sedentário daqui a uns anos. Então você praticar aí, andar, correr, fazer uma academia, para que você venha o quê? Cuidar do corpo. Você pode ver, hoje a gente não vive cercado dessas notícias, né, sobre a boa alimentação, a saúde física. Por quê? Porque o corpo é muito importante para nós. Então quando o apóstolo Paulo estava falando que cada pessoa da igreja é um membro do corpo, e elas formam o corpo, o apóstolo Paulo está falando que o corpo é importante. Isso quer dizer, essas pessoas todas são importantes. Aí você fala, Fabiano, eu não tenho dom espiritual, de repente eu não falo em língua, eu não profetizo, eu não tenho dom de sabedoria, dom da ciência, dom da fé, porque o apóstolo Paulo vai falar de 9 dons ali que a gente tem hora fica buscando na igreja, uma pessoa assim meio talentosa, que tem esses dons. De repente você fala, Fabiano, eu não tenho facilidade para pregar, eu não tenho facilidade para cantar, eu não sei nem tocar instrumento, eu não sei nem contar um testemunho. Fabiano, eu não sou conhecido pelas pessoas, se eu falar meu nome aí, ninguém vai conhecer. Irmãos, independente dessas questões, você é importante para Deus. Se você tiver talento, glória a Deus, porque a igreja vai ser beneficiada através do talento, através dos dons, através dessa capacidade sua de trabalhar. Então você é importante, mas se você também não tiver nenhum dom, nenhum talento, nenhuma capacitação, ainda você continua sendo o quê? Importante para Deus. Todos os membros são importantes, irmão. Seja o menos conhecido, o mais talentoso, o menos talentoso, né? Todos são importantes para Deus. Muitas vezes a gente tem essa questão, né, de querer ser conhecido, querer ser importante. Muitas vezes as pessoas não valorizam a gente. A maioria não. A maioria das vezes, que sabe, não valoriza, elogia, dá uma palavra amiga, dá um abraço. Geralmente não vai ter isso. Mas isso não quer dizer isso não é uma questão para nós desmotivar, parar, desanimar, porque ao contrário, nós somos importantes não somente importantes para as pessoas ou para a questão religiosa, nós somos importantes para Deus, irmãos. A igreja é importante para Deus. Eu e você somos importantes para Deus. E quem é Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é aquele que fez o homem, né, assoprou nas suas narinas o fogo de vida e disse assim, eis aí a minha imagem e semelhança. Nós somos criação do Criador, irmãos. E quem é o Criador? É o Deus Todo-Poderoso. Aí ficou pensando, pessoas não entendem isso, acontece, a pessoa fica triste, fica abatida, ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, ninguém dá atenção para mim, ela esquece de olhar para Deus, começa a olhar para as pessoas, começa a olhar para o momento. Mas é tempo de você, que fazemos parte da igreja de Cristo, parar de olhar para essas coisas e olhar para Deus. Você tem olhado para Deus durante esse domingo? Você tem pensado que você é importante para Deus? Você vê que um dos textos mais clássicos assim, sobre a questão do amor, lá em João 3,16, que diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira. Tipo assim, o João ali, ele não teve palavras para descrever esse amor tão grande quando ele fala de tal maneira. Mas chega um certo momento que ele fala assim, que Deus enviou o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus assim, ele é centralizado em Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, aí nós vemos o amor de Deus em relação às nossas vidas. Jesus, ele morreu para salvar eu e salvar você. Todos nós que aceitamos Jesus um dia, irmãos, porque nós reconhecemos o amor de Deus em relação às nossas vidas. Que você possa entender essa noite, nós somos importantes para Deus. Com crise ou sem crise, com dinheiro ou sem dinheiro, conhecido ou sem conhecido, nós somos importantes para Deus. Nós precisamos hoje pôr a cabeça no travesseiro, a hora de dormir, falar, quer saber? Eu sou importante para Deus. Quando começar a semana de trabalho, eu vou começar a semana alegre, porque eu sou importante para Deus. Quando eu estiver na minha casa, eu sou importante para Deus. É tempo de você deixar essa alegria, essa paz entrar no nosso coração, e nós se achar importantes para Deus, irmãos. Toda pessoa que tem essa direção, você pode ver, é uma pessoa alegre, a autoestima dela vai para cima, é uma pessoa feliz, é uma pessoa esperançosa, é uma pessoa motivada, porque ela entende que ela é importante para Deus. Você pode ver, irmãos, qualquer pessoa que tem essa direção, ele não fica carente de atenção dos outros, carente de aplauso, carente de elogio, não. Ele fica o quê? Consolado, porque ele é importante para Deus. Glória a Deus.
E a terceira coisa que eu aprendo em relação ao corpo, aqui com o apóstolo Paulo vai falar, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele vai falar assim que as pessoas é um membro do corpo de Jesus, e Jesus é o cabeça, Jesus é o cabeça, quer dizer, para a mão se movimentar, é a cabeça que primeiro raciocina, para o pé se movimentar, é a cabeça que coordena todo o corpo, é a cabeça. Então, Jesus é o que coordena o corpo. Jesus é o que orienta o corpo, que direciona o corpo, que dá direção para o corpo. Jesus é o cabeça da igreja. Aí eu pergunto para você, olhando para essa questão, então Jesus é o dono do corpo. Jesus é aquele que direciona o corpo. Aí eu pergunto para você, Jesus tem direcionado a sua vida? Jesus tem direcionado a minha vida? Porque para fazer parte do corpo de Cristo tem que ser direcionado por Jesus, irmãos. E eu acho interessante que, enquanto as pessoas hoje estão aí sem direção na vida, porque não estão deixando o dono do corpo direcionar ele. Estão de repente vivendo aí segundo as suas ideias, segundo as suas ideologias, segundo os seus costumes, segundo a sua cultura. Quantas pessoas hoje, irmãos, não conseguem fazer parte da igreja de Jesus? Não fala do templo. O templo, de repente, irmãos, ao que abrir, está lotado o templo. Ao que abriu, para passar essa pandemia, eu fico imaginando assim, nossa, como vai encher o templo? O templo vai lotar, de repente cabe 50 pessoas, vai ter 60 pessoas no templo. Tem templo que cabe 100 pessoas, vai ter 150, vai ter 50 pessoas de pé. Eu imagino os dirigentes, vai ter que comprar cadeira, vai ter que quebrar o templo, aumentar, porque vai lotar de pessoas no templo. Mas não quer dizer que essas pessoas estão no templo, não quer dizer que essas pessoas fazem parte da igreja de Jesus, porque se estiver no templo, ouvindo a palavra, orando, louvando, mas não tiver entregado a vida verdadeiramente por Jesus, que é o cabeça da igreja, irmãos, só vai estar ali só aumentando o tempo, sabe o que? De carteira, de carteirinha. Eu fico pensando de tempo de casa, tempo de cargo, porque o desafio nosso, irmãos, não é somente ir para o templo, não é somente se reunir com os irmãos. O desafio maior nosso é deixar o cabeça, que é o dono da igreja, guiar a nossa vida. O desafio nosso, irmãos, quer saber, eu não quero viver segundo as minhas vontades, segundo os meus desejos, porque o meu coração é enganoso, segundo as minhas ideias, porque minhas ideias, elas podem errar, mas eu quero viver segundo o quê? A palavra de Jesus, segundo a direção de Jesus, porque Jesus não erra. Jesus nunca perdeu, irmão. Jesus falou assim que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja dele. Então a igreja de Jesus já está caminhando, ela está marchando. Quer dizer, as portas do inferno não vai conseguir parar a igreja de Jesus, mesmo com pandemia, sem pandemia. A igreja ela vai vencer, porque Jesus está na frente da igreja, é Jesus que direciona a igreja. Glória a Deus. Então que nessa noite nós possamos entender essas questões e guardar no nosso coração e praticar elas. Nós somos o quê? Necessários, nós somos importantes, e que Jesus, Ele que direciona a nossa vida, tá bom? Queria deixar essa palavra aí para a vida de todos os irmãos aí, que Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos, tá bom? Nós vamos estar orando aqui, peço que os irmãos aí, os irmãos da nossa igreja, você que está acompanhando aí, você for orar hoje à noite aí, ora aí pela Thalita também, Thalita é a esposa do Valdir. Ah, tá, essa aqui ó. Ah, entendi, nós vai estar orando depois, tá bom? Orar pela Thalita, esposa do Valdir, na UTI, e carece das nossas orações, tá bom? Queria então nesse momento orar. Vamos orar aqui, agradecer a Deus? Vamos orar pela Bianca também, tá bom? Nessa oração nós já ora por essas pessoas primeiro, depois nós já agradecemos a Deus por essa live e essa oportunidade uma vez mais, poder estar com os irmãos aí, ouvindo a palavra. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, ó Pai, queremos apresentar a Bianca e a Thalita em Tuas mãos. Que o Senhor, pela sua bondade, pela sua graça e misericórdia, o Senhor possa alcançar a vida delas de uma forma sobrenatural, meu Pai. Deus, faz aquilo que o homem, o remédio não pode fazer, meu Pai. Te pedimos essa noite, opera um milagre na vida delas, para que o Teu nome venha a ser glorificado, meu Pai, eu te peço. Oh Deus, eu te peço essa noite, ouve o nosso clamor, vai de encontro com essas vidas, move, meu Pai, as Tuas mãos a favor delas, meu Pai. E cada vida que nos acompanhou também possa ser abençoada pelo Senhor. Que essa semana venha a ser abençoada. Que esse mês vai se iniciar, meu Pai, possa ser abençoado, eu te peço. Que a sua graça, que a sua bondade, que a sua misericórdia não venha faltar na vida deles, eu te peço. E continua conosco, nos ajudando cada vez mais e mais a fazer a sua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos os irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Levante sua mão direita e diga assim: a paz do Senhor Jesus e a paz. Você tem encerrado o culto, Deus abençoe a todos, amém? Amém.